Olá, gente querida! Estamos aqui em Orlando, na casa do meu amigo Márcio. Vocês sabem, o Márcio é amigo já de muitos anos, é um youtuber também, e ele tem assim uma expertise, além de ser um músico maravilhoso, compositor, cantor, ele tem se aprofundado muito sobre como a música tem um impacto transformacional na vida das pessoas. Então, o tema deste vídeo que a gente vai fazer hoje, gente, é a importância da música ou o poder da música para tocar a alma das pessoas, transformar a alma das pessoas. Mas, gente, olha, a gente sabe a importância da música, né? Eu ouço música o dia inteiro, eu adoro, quando eu estou dirigindo eu ouço, antes de dormir eu ouço. Mas você pode ser nem uma pessoa que não é tão aficionada à música, mas eu vou te dar uma dica. Você já assistiu um filme sem a trilha sonora? Você já percebeu como fica completamente vazio, sem emoção? Com certeza. Ou seja, um filme de suspense precisa de uma trilha sonora de suspense. Um filme romântico precisa de música romântica. Por quê? Porque a música ela tem um poder extraordinário para mexer com as nossas emoções e com a nossa alma, né? Vamos dizer assim. E aí entra na questão espiritual também, que é algo que o Márcio tem falado bastante no canal dele. Bom, Márcio, em primeiro lugar, você acha que a música ela tem um poder de mexer com a alma das pessoas? Depois a gente vai falar sobre o mundo espiritual. Mexe com a alma? Eu não tenho nem dúvida disso, porque é quase que impossível alguém que ama música não externar numa atitude aquilo que ela está ouvindo, né? No Brasil, a gente gosta muito de ritmo, né? E quando você ouve uma música mais ritmada, você já começa a se mexer. Você acabou de falar do cinema. É impossível você assistir um filme e não se emocionar, ou aquilo te revoltar, ou aquilo te impulsionar. Até nas academias, por exemplo, que as pessoas ouvem músicas mais agitadas, justamente, né, meu amigo? Para que elas possam corresponder ao contexto de vida que elas estão vivendo. Não, e mexe tanto que, por exemplo, se você teve um amor do passado e vocês tinham uma música que essa música tinha a ver com vocês, passa anos, pode passar décadas. Você ouve a música, você lembra até da sensação que você tinha. Exato. Porque, eu não sei se você sabia, mas a construção de memórias no nosso cérebro, ela depende de emoções. Por isso, por exemplo, que se eu te perguntar que roupa você estava vestindo há 10 dias atrás, você não vai se lembrar. Mas se eu te perguntar o que você sentiu há um ano atrás, quando você encontrou uma pessoa que era o amor da tua vida há tantos anos, você vai lembrar, porque tudo que gera emoção ajuda a construir memórias. E a música, ela tem um poder extraordinário para construir, né, vamos dizer assim, emoções. Exato. E também, dessa maneira, construir memórias. Nesse sentido, você acha que pessoas podem ficar a vida inteira presas? Pode sim, porque inclusive melodia, a parte que você canta, ela é armazenada exatamente no mesmo local onde estão as emoções. E é por isso que quando você canta uma música, talvez você não precise nem da orquestra acompanhando, do ritmo, mas quando você canta aquela música, aquilo te remete àquela emoção e dispara um gatilho emocional, que ativa exatamente aquele sentimento que está associado àquela melodia. É exatamente isso. Vocês sabem que os comunicadores, aqueles que falam, principalmente nesse tempo de mídia social, que os grandes comunicadores são aqueles que sabem o caminho das pedras do chamado storytelling, né? Que é contar histórias. Exato. E é interessante que isso é verdade. As pessoas que conseguem, na sua comunicação, contar uma história que gera emoção, que gera excitamento, né? Ou excitação, essas pessoas, um vídeo que você posta, que faz assim, ele atinge milhões de pessoas. Por exemplo, eu postei agora uns 10 dias atrás, um vídeo que eu falava à noite, assim, completamente sem pretensão nenhuma, e eu falei assim à noite: olha, antes de dormir, fale com o Espírito Santo essas 3 coisas, seu sono vai ser melhor. Hoje nós já estamos com 27 milhões de visualizações, porque sem querer eu contei
um caminho, uma história de como você tocar. Agora, estou falando disso para dizer que existem compositores que estouram, não só porque a música dele eles cantam bem ou tem um bom som, mas porque a letra junto da música acaba contando uma história. Principalmente se você pensar na área romântica, músicas de fossa. Como é que chama aquela cantora que faleceu? Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ela explodiu, né? Exato. Por quê? Porque ela contava música de fossa, e cantava música de ter sido traído, coisas que a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas passam, né? Não diria a maioria, mas a música ela mexe, né, o Márcio? Mexe, e no caso da Marília, inclusive, ela era especialista em trabalhar numa área que é o sentimento humano. O amor é o tema mais cantado na história, acima de qualquer outro, o amor. E não tem uma pessoa na face da Terra que não tenha experimentado isso. Ou que não queira. Ou que não queira experimentar isso. Então, obviamente, a temática nessa área ela é muito forte. E ela era uma especialista em lidar com o sentimento de quem sofre. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas. Agora, você acha que a música ela é capaz de potencializar um sentimento? Por exemplo, eu namorei uma pessoa e de repente... Isso não aconteceu, tá? Tô colocando aqui uma ficção. Namorei com uma pessoa, tô com saudade dela, aí eu ouço uma música que fala daquele sentimento, aquilo potencializa o meu sofrimento. Então, ao invés de eu caminhar para o livramento, para o esquecimento, aquilo volta a trazer em mim sentimentos, e existem pessoas que ficam presas a outras pessoas pro resto da vida. Tiago escreveu sobre isso, pastor. Ele falou que cada um é atraído, engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu desejo. Significa que quando você ouve uma coisa que te traz um desejo, que te atrai a uma ação, é isso que acontece no cérebro humano. Exatamente dessa forma, que é um caminho, uma história que é cantada e contada, te remete a um amor do passado que te leva a relembrar um sentimento. E esse sentimento pode ser bom ou pode ser ruim. E muitas vezes as pessoas são presas em sentimentos ruins, de relacionamentos abusivos, por exemplo, mas que querem voltar naquilo. Por falar nisso, eu quero até contar uma história, né? De uma pessoa real que eu conheço. Essa pessoa, quando era jovem, né, ela era apaixonada por um rapaz. Só que o rapaz era muito pilantra. Acabou que eles não ficaram juntos, não se casaram. E ela foi se casar com uma outra pessoa. Mas, na semana do casamento, ela saiu com o cara e dormiu com ele. Uau! Ou seja, ela estava casando com outro, mas ela estava ligada àquele cara, porque eles tinham uma história juntos, tinham música juntos, tinham vivido muito uma experiência de amor que não deu certo, mas ela não se livrou do sentimento. Sem contar da parte espiritual disso. Depois a gente vai chegar aí. Mas passaram anos, eu diria para você que passaram uns 30 anos. Nossa! Ela se separou daquele marido, aquele com quem ela tinha casado, já tinha tido 2 filhos com ele. E um dia, ouvindo uma música que ela gostava, era a música deles, ela ligou pro cara. O cara estava casado. Não, nunca tinha se casado, mas estava com alguém. E ela ligou pro cara. E saíram de novo. E saíram de novo. Ela cheia de expectativas de que que agora ele pudesse, né, assumi-la, casar com ela. Ele voltou lá para a mulher dele, saiu com ela, dormiu aquela noite e ela saiu destruída de novo. Então veja o poder de uma música. Quer dizer, 30 anos é tempo suficiente para uma pessoa esquecer completamente. Mas só de ouvir a música trouxe de volta aquelas lembranças, aqueles sentimentos, e ela saiu de novo com o cara de outra cidade. Eles marcaram encontro, dormiram junto à noite e o cara falou: olha, mas eu não quero nada com você, eu tô bem com a... E quantos estão indo por esse caminho hoje, agora? E se você for uma pessoa que está sendo instigada a fazer esse tipo de coisa, não faça. Não faça, porque isso gera a morte, como o Tiago
Tiago mesmo falou naquele capítulo, né? Bom, e nesse vídeo, nessa entrevista aqui, a gente vai chegar depois na conclusão da questão prática, como é que você vai lidar com essa informação que você está recebendo. Mas agora a gente vai passar para a influência da música na área espiritual. Eu queria então que você falasse um pouco disso, que você é um expert. Em primeiro lugar, a música ela foi criada no mundo espiritual. Né? J38.7 é a revelação disso, é a prova cabal e inequívoca. Que as estrelas cantavam, juntas, jubilavam, alegremente cantavam. Ou seja, é o próprio Criador. Então não é opinião de Moisés, de ninguém. É opinião, nem opinião de Jó. É Deus falando. Esse texto está falando Deus dizendo para Jó. Que quando ele estava criando o universo, os anjos estavam cantando. Exatamente. Então, e se ele criou todas as coisas para o seu prazer, e nós somos imagem e semelhança dele, a música em nós gera prazer. Assim como gera no Senhor, quando essa música, obviamente, o glorifica. Então, é fato de que quando ela nasce no mundo espiritual, o objetivo dele, final, é o espírito do homem. É trazer a glória para Deus, né? Pois é, mas é que... Mas tocar o homem também. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que as pessoas precisam entender é que a música, ela nasce no reino do espírito a despeito de qual música que ela está ouvindo. Então... Ou seja, a música, ela foi criada num ambiente espiritual. Absolutamente. Ou seja, do mesmo jeito que um peixe foi feito para nadar, exatamente, ele nunca vai pertencer ao mundo terráqueo, né? Exatamente. Do ar. Ele pertence ao mundo da água, porque ele respira, ele se movimenta na água. A música, que você está dizendo, que ela é espiritual em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Ela é primeiro uma experiência espiritual e depois ela é entretenimento. Eu falei isso extensivamente no meu livro. Vou dar uma parte aqui no meu livro. Não, fala do teu livro. Ele tem um livro muito bom sobre isso. Eu escrevi um livro chamado Música e Mistério. Se você quiser conhecer, vai lá no site musicaemistério.com, onde eu falo profundamente sobre esse assunto. Porque, pastor, o que as pessoas não entendem é que quando a música ela é entoada, ela cria uma atmosfera espiritual onde ela está sendo entoada. É como um frasco de perfume, que se você tem um frasco de perfume em cima dessa bancada, ele não é nada. Mas se ele quebrar, né? Mas quando você abre aquele frasco, ele exala aquela atmosfera. Dentro dessa atmosfera tem atributos que te atraem para o frasco e para o conteúdo do frasco. Assim é a música. Quando ela é entoada, ela cria uma atmosfera que contém atributos que atraem as pessoas até a origem daquele atributo. E se é uma origem que é baseada em fossa, tristeza, depressão, o que a pessoa está botando? Ela está se alimentando dentro daquela atmosfera desses atributos que são depositados no seu subconsciente, nas suas emoções. É por isso que elas ouvem músicas que ficam tristes, ficam depressivas e não entendem por quê. Mas ao mesmo tempo você pode ouvir uma música que abra as portas ou as janelas do mundo espiritual, do céu, e você está pronto para receber. É aí que eu vou chegar. Como o exemplo de Davi quando foi ministro. Essa ilustração, ela vale principalmente para o reino de Deus. Vamos botar desse jeito. Deus... Ele atraiu aquilo que havia na glória de Deus, ele traiu para perto de Saul, tanto é que os demônios foram embora. Exatamente. As pessoas falam, não, mas o poder estava na unção. Não. Ele abriu um portal onde aquela presença se manifestou. E os atributos da presença de Deus, em primeiro lugar, é santidade. Em primeiro lugar, é a santidade. Como Jesus não chegou naquela praia, o gadareno veio correndo, chegou perto de Jesus e pumba, se prostrou. É isso que aconteceu naquele momento que Davi estava entoando. Então, por isso que é importante, quando as pessoas ligam o play, ligam o rádio, elas entendem que elas estão abrindo uma atmosfera, um portal espiritual. Isso é tão sério, gente. Olha, eu sou músico, né? Antes de me converter, eu toquei na noite e tal. Quando eu me converti, eu participei de grupos de adoração, Vencedores por Cristo, né? Mas eu me lembro que no dia da minha conversão, eu tinha sido convidado, eu era um jovem de 19 anos, mas atoladíssimo no pecado, sabe, cheio de revoltas. E eu fui para um acampamento convidado, e assim, a pessoa que me convidou falou assim,
Pastor, não. Naqueles não era pastor, não. Olha, fulano, Lamartine, lá vai ter um monte de moça bonita. E um jovem de 19 anos, eu lembro que eu falei assim comigo, eu vou azarar essas crentes, né? Eu fui lá para conhecer moças e tal. Só que quando veio o louvor, a adoração foi tão poderosa que deixou o meu espírito completamente quebrantado. Aquilo não me converteu, mas quando veio a palavra, eu já estava pronto. Porque você estava dentro daquela atmosfera que tinha os atributos que Satanás não podia atuar em você. Ou seja, eu fui livre daqueles sentimentos ruins que eu tinha. A glória de Deus me encheu. Quando fizeram o apelo, eu estava lá na frente. Então, a música ela é extraordinária. Por quê? Porque ela foi mesmo um instrumento que Deus criou tanto para enchê-lo de alegria, porque Amém. Deus é adorado no céu, né? Existem vários textos na palavra em Apocalipse que ele é adorado, entoou-se um novo cântico ao Cordeiro, né? Aquele que está sentado no trono. É para Deus em primeiro lugar, mas toca também a nós, porque nós fomos criados para a adoração a Deus. Então, quando você traz, né, para o ambiente uma música que glorifica a Deus, cria-se uma conexão espiritual muito poderosa. Imediatamente. Porque Deus procura aqueles que adoram o Espírito e a verdade. Óbvio que a gente não está falando que adoração é música. Nem toda música é adoração e nem toda adoração é música. Mas a música, ela proporciona um ambiente de quebrantamento do coração que possibilita muitas vezes as pessoas que têm um coração um pouco mais endurecido, por causa dos problemas da vida ou por causa das circunstâncias, pelo próprio aspecto psicológico da pessoa, se quebranta. Eu lembro, pastor, na minha igreja, no Brasil, quando eu era ministro de louvor, bem no início, que tinha uma irmã, ela sabe quem ela é, ela tinha uma irmã que ela ia na igreja e todo domingo era assim, ó, sentava assim, bem assim no corredor da igreja, eu estava lá ministrando louvor, eu ficava orando por ela, disse, Senhor, fala com a fulana, quebrando o coração dela para ela ter uma experiência. E com o tempo, ela foi se soltando. Olha que coisa linda. A coisa mais linda foi o dia que eu vi ela com os braços levantados e se quebrantando e adorando ao Senhor em espírito e em verdade pela primeira vez na vida dela, né? E depois eu fui falar com ela. Eu elogiei, dei um abraço, né? Eu fiquei tão feliz por ver você. E ela falou que o louvor foi quebrando essa casca, né? E aí eu acho a importância das pessoas, muitas vezes, quando estão lá na frente, estou falando de ministração de louvor, obviamente, né? Prestarem atenção no que está acontecendo na audiência, porque às vezes a pessoa vai lá, está cantando e esquece que existe, né, uma dinâmica da igreja. Agora, a música, ela é muito mais do que aquele momento do culto, né? Ela faz parte da vida das pessoas. Então, eu queria dizer que é muito importante você selecionar o que você ouve. Com certeza. Porque nós vimos aqui que a música ela é tanto um instrumento para tocar a alma, os sentimentos, como também para tocar o espírito. E se você ouve músicas que tenham sido consagradas, porque o lado das trevas também conhece esse poder. Então eles consagram essa música para que ela tenha um efeito, com certeza, de realmente amarrar as pessoas, levar muitas vezes a suicídio, a violência. Pastor, eu tenho testemunhos quase que diários no meu canal, por causa da série Satanismo na Música que eu faço. E teve um testemunho que me tocou muito profundamente. Foi um rapaz que ele ouvia um rock daqueles mais pesados, mais satânicos, e ele entrou no meu canal e falou assim, eu estou aqui para zombar e rir da sua cara. Você tá de brincadeira? Tô falando sério. Eu tô aqui para zombar, eu falei, muito obrigado, seja bem-vindo, entre e assiste todos os vídeos. Mas assiste. Passou um ano. Esse rapaz me escreveu de volta, quero dizer que eu aceitei a Cristo. Uau! Porque... E o interessante dessa série, pastor, é que eu não toco uma nota musical nessa série, sabia? Dessas bandas. Você só ensina. Eu só falo. E o Senhor falou, semeia a palavra. Por quê? Porque as pessoas são presas. Tem um negócio em ocultismo chamado egrégora.
Egrégora é um dos segredos mais poderosos que existem no mundo das trevas para prender as mentes das pessoas. Eu tenho que falar isso para alguém que está aí desse lado, porque tem gente que vai estar desse lado que não consegue se libertar e não entende por quê. Por quê? Porque ela deu o que ela compactuou dentro de uma egrégora. Egrégora é um sistema de pensamento que é governado pelo mundo espiritual e usado através de pessoas que lideram um grupo de ouvintes, vamos assim dizer. Então, na música, é muito interessante, por quê? Porque tem pessoas que você fala de Jesus que elas estão ouvindo um determinado tipo de música, ou banda, ou artista, você fala de Jesus, parece que bate na parede e volta. Por quê? Porque o sistema de pensamento da egrégora repele o que confronta. Por isso que quando você tem uma pessoa assim, você nunca bate de frente com aquela música. Nunca, nunca. Você tem que entender o que o inimigo está botando dentro daquela mente, ir por fora pelo amor de Cristo e orar sobre aquilo, e então você abre no céu uma oportunidade para o Senhor ministrar. Agora, de maneira prática, Márcio, porque o povo quer saber na prática, certo? O que é que um cristão pode ouvir e não pode ouvir? Você acha que o cristão ele não pode ouvir nenhuma música que não seja, vamos dizer, cristã, evangélica? Não acho não. Não acho porque... Por exemplo, uma música erudita ou uma música instrumental? Não acho, pastor. Eu vou falar de coração, tá? Posso falar de coração? É lógico. Jesus orou em João capítulo 17 para o Senhor uma frase que me marca muito. Ele falou: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, Deus não quer que a gente viva dentro de um aquário religioso, apontando o dedo para o que pode e o que não pode. Não se trata disso. Ele deu o Espírito Santo dentro da gente para a gente ter um discernimento daquilo que faz bem, daquilo que não faz bem. Mas a gente pode então dizer que... Eu acho que tem músicas... Tem muitas músicas, principalmente hoje, que são consagradas para o inimigo, então talvez a grande maioria nós não devêssemos ouvir. Existe uma grande maioria, e eu acho que nós estamos chegando perto do fim, e mais ainda isso vai estar acirrado. Mais ainda vai ser difícil do que você pode, ou que você deve, ou que você não deve, né? Então, eu acho assim, a pessoa tem que usar o bom senso. E como discernir Gálatas qual 5, pode e qual não pode? Gálatas 5 é a resposta das obras da carne. As obras da carne, Paulo dá lá uma lista de todas elas quais são. Se aquela música está incitando aquela obra da carne, então sai tem fora. Que sair fora. Sai fora. Aí entra um outro versículo que fala o seguinte: olha, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. E o problema é que tem muita gente que não quer se negar a si mesmo, ou seja, não quer abdicar do desejo de ouvir aquilo e cai. Cai aonde? Na mente. E até espiritualmente. E até espiritualmente. Então é uma decisão. Pastor, você me conhece. Você viu os livros que eu tenho? Eu ouvia tudo que você pode imaginar. Eu parei absolutamente tudo. Teve um dia que eu falei, não vou ouvir música. Eu fiquei quase um ano sem ouvir música. Porque era um processo de desintoxicação espiritual muito profundo na minha vida. Eu dei o meu testemunho já uma vez no seu canal, lembra? Então, música pra mim pega forte. Pastor, eu tenho um piano de cabo em casa. Quando eu sento para tocar, eu tenho uma reverência e um discernimento do que eu estou fazendo muito profundo. Então, eu tocar uma música aqui que não vai glorificar o Senhor no meu piano, mas nunca, 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 porque eu acho que eu ofenderia o Senhor, entendeu? Para a gente já chegar na conclusão, claro, eu queria dizer para você, querido, que nós vivemos num mundo, né, um mundo físico, mas o mundo espiritual ele interage com a gente. O apóstolo Paulo fala, embora andemos na carne, não militamos na carne, porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, desconstruindo as sofismas e anulando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não dá para você sair do mundo, você vive neste mundo. Então não dá para você ficar blindado, viver numa bolha, sumir do mundo,
Porque isso não acontece. Você Não é tem real. que trabalhar, tem que estudar, você tem que conviver com pessoas, você anda na rua. Agora, nós temos que ter consciência que para viver e ter vitória no mundo espiritual, nós temos que usar as armas espirituais que Deus nos deu, que são poderosas. E adoração e louvor são armas poderosíssimas. Queria que você terminasse esse momento de vídeo trazendo uma palavra para as pessoas, principalmente falando sobre a importância do louvor para as pessoas viverem a tristeza, a depressão, vencerem, né? Não viverem, vencerem a tristeza, a depressão, todo tipo de sentimento de morte e tal. Eu vou voltar lá em 2 Crônicas, capítulo 5, se não me falha a memória, ou 20, se não me falha a memória. 20. É 20, né? Se você estiver falando do Josafá. Josafá, é 20. Essa história, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que existe na Bíblia em termos de louvor e adoração. Quando os exércitos sírios vêm contra Jerusalém, e Josafá fala: Senhor, eu não sei o que fazer. Essa frase é muito linda, mas os meus olhos estão postos em ti. E o Senhor fala: bota o seu exército para trás, bota os cantores na frente, os adoradores na frente. Meu amigo. E nesta peleja... E canta. E aí ele dá a letra da música, inclusive. Verdade. Cante que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Por quê? Porque quando a gente está fazendo isso, quando a gente canta que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, no meio da guerra, a gente está entregando para Ele um presente. E o senhor sabe, pastor, que naquela época, entre os reinos, era importante que o rei que recebia um presente mostrava que ele era melhor, maior, mais poderoso. Dando um presente ainda melhor. Um presente ainda maior. Então, quando você chega diante do Senhor, dentro dessas circunstâncias, e você fala para Ele que são as características que Ele, como um pai, o Senhor é bom. E a sua misericórdia, que é a capacidade dele entender a nossa situação, né? Quando você canta isso para o Senhor, imediatamente ele tem que responder de uma maneira que vai ser condizente com aquilo que você está cantando, aquilo que você está entregando para ele. Pastor, quantas vezes na minha vida, eu tenho uma experiência, posso contar essa experiência rapidinho? Pode. Pastor, eu estava desempregado no Brasil há 3 anos e meio. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista lá no centro de São Paulo e eu quebrei o meu pé. Eu fui de gesso, de muleta, cantando. A vitória eu quero declarar. Lembra dessa música no Ele Voltará? Pois já venceu a morte lá na cruz. O pastor está desempregado. E as pessoas olhavam para mim na rua. Imagina um cara de muleta cantando e fazendo entrevista. Aquilo foi tão tremendo na minha vida. Eu cheguei na entrevista, eu fui até os 200. Eram 3.000 candidatos para 30 vagas. Eu fui até os 300 e eu fui eliminado. Quando eu fui eliminado, eu fui para o Senhor. Eu falei: Senhor, o que eu fiz de errado? Por que a tua bênção não me alcança, como fala as tuas escrituras? E o Senhor respondeu: sabe o quê? Meu filho, não é o que você faz, é o que eu faço na sua vida que vai te levar para onde eu quero te levar. Glória a Deus. Então, pastor, se eu estou sentado nessa casa hoje, se eu tenho esse piano aqui hoje, é porque o Senhor deu. Não é mérito meu. Eu nunca fiz uma oração para o Senhor, eu quero morar nos Estados Unidos. Nunca fiz essa oração, mas o Senhor me trouxe para fazer a palavra dele, o Senhor sabe disso, né? E foi de joelho, cantando no meio da minha dor. Que eu não sabia o tamanho da bênção que vinha. Porque eu não estava buscando a bênção. Eu estava buscando o Senhor. Eu estava buscando a minha intimidade com Deus. Porque ou a Bíblia é verdade, ou a vida não vale a pena. Porque se a Bíblia não for manifesta e as promessas na minha vida, eu estando de acordo com a vontade e a promessa dele, a vida não tem sentido. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo que você quiser na vida. Mas se você não tiver Jesus, se você não tiver um relacionamento com Deus, do que adianta, pastor? Gente, que testemunho lindo. E eu penso que isso nos traz a oportunidade de falar com vocês o seguinte: a música, ela pode ser um instrumento poderoso para Deus falar com você. Eu
mas amo acordar de madrugada e buscar o Senhor. O Senhor fala comigo, mas muitas vezes o que prepara o meu espírito para aquele momento é a adoração. Então adora. Eu de sábado, quando eu estou no Brasil, eu sento no piano também, eu adoro. E quem está comigo, eu não sou um cantor, eu canto muitas vezes desafinado. Mas é um belo no pianista. Mas eu choro, eu derramo minhas lágrimas, porque a música está me ajudando, sabe, a sentir o meu Deus. Então eu quero dizer para você, olha, cuidado, guarda os seus ouvidos para não ver aquilo que não só não glorifica a Deus, mas sobretudo que vai produzir tão mal na tua vida. Verdade. Adore ao Senhor, viva uma vida de adoração e você vai descobrir que Deus é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Olha que coisa linda, gente, que esse cachorrinho aqui, eu cheguei, ele não me conhecia, ele ficou o tempo inteiro pedindo um carinho para mim aqui. Eu quero dizer que o Senhor te ama, que Ele se importa com você e Deus quer que você o adore. Porque o Senhor está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Márcio, obrigado pela sua sabedoria, pelas suas experiências. Quero de novo dizer, olha, aqui vai estar o link do canal do Márcio, vai lá, se inscreve, consuma os vídeos, compartilhe esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que precisa ouvir esta entrevista, essa palavra que a gente trouxe aqui para vocês, e que Deus abençoe muito todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Deus te abençoe.